Falar de América Central é quase sempre puxar aquele pacote de imagens que todo mundo já viu. Praias bonitas, vulcões jogados no mapa e países que ficaram conhecidos por motivos nem sempre positivos. Tem gente que lembra de El Salvador, que recentemente virou notícia no mundo inteiro depois de trocar o título de um dos lugares mais perigosos do planeta por um dos mais seguros, graças ao governo Bukele. Outros lembram de Cuba, seja pelo lado político, seja pela novela histórica do embargo. Só que, enquanto toda essa conversa domina as redes, dois países da mesma região passam quase invisíveis. Bem no meio do continente, Costa Rica e Panamá conseguiram algo raro. Sem barulho, sem escândalo, eles se tornaram, na prática, os dois países mais ricos da América Central. Com economia mais forte, qualidade de vida maior, índices sociais bem acima dos vizinhos e aquela sensação de estabilidade que parece até um recurso natural exclusivo deles. O que eles fizeram para chegar nesse patamar? No belo mundo de hoje, você vai entender por que dois países que dividem fronteira com vizinhos cheios de desafios trilharam um caminho tão diferente. Número 1. Localização e dados gerais. A América Central é aquele pedaço apertado do mapa que muita gente olha e acha que é tudo igual. Um corredor espremido entre dois oceanos, com 7 países dividindo montanhas, florestas e vulcões que brotam do chão como se fossem mato. Mas é só prestar um pouco mais de atenção para ver que o contraste ali dentro é enorme. A região costuma começar ali pelo istmo de Tehuantepec, no sul do México, o ponto mais estreito entre o Pacífico e o Atlântico, com uns 200 quilômetros de largura. Dali para frente, o sotaque muda, o relevo muda e começa a parte mais compacta do continente com Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e Belize, que é exceção, pois foi colônia britânica até os anos 80. É como aquele irmão que cresceu longe da família. Mesma região, outra criação. No geral, são 7 países pequenos, com populações que, somadas, não chegam perto da Coreia do Sul. E que por muito tempo pareciam seguir caminhos parecidos. Pareciam. É aqui que entram os protagonistas do vídeo de hoje, Costa Rica e Panamá. Se você já acompanha o canal, talvez tenha visto o episódio especial que fizemos sobre a Costa Rica, onde a gente mergulha nas paisagens, na cultura e nas curiosidades mais improváveis do país. Mas se você perdeu, relaxa. A gente deixou o link aí na descrição para você assistir depois. A Costa Rica é mais ou menos do tamanho da Dinamarca, com litoral duplo, tanto no Pacífico quanto no Caribe, e uma população de cerca de 5 milhões de pessoas. A capital, San José, fica bem no centro do território e funciona como o cérebro de um país que, sem fazer muito alarde, sempre parece estar alguns passos à frente dos vizinhos. Já o Panamá está logo ali do lado, colado na fronteira sul da Costa Rica, com pouco mais de 4 milhões de habitantes e uma localização tão estratégica que virou peça-chave do comércio global. É ali que fica o Canal do Panamá, o mesmo que o Trump chegou a citar várias vezes, dizendo que queria recuperar para os Estados Unidos, e a gente vai falar dele já já. E por mais que todos esses países compartilhem clima, vegetação e parte da herança colonial, quando a gente olha a trajetória, a distância entre Costa Rica e Panamá e o resto da América Central é enorme. E começa pelas histórias. Número 2. Comparações históricas. À primeira vista, os países da América Central parecem ter dividido o mesmo roteiro histórico. Territórios pequenos, colonização espanhola parecida e economias agrícolas que cresceram devagar. Só que a semelhança para aí. A partir do século XX, a região se fragmentou em histórias completamente diferentes. A Guatemala mergulhou numa guerra civil que durou 36 anos. Um conflito que começou nos anos 60 e só terminou em 1996, deixando um rastro de mortes, violações de direitos e um país inteiro tentando se recompor até hoje.
El Salvador seguiu um caminho parecido. O país viveu uma guerra civil brutal entre 1979 e 1992. E mesmo depois do acordo de paz, a violência continuou crescendo até transformar o país no epicentro das gangues mais temidas das Américas. Só agora, no século XXI, El Salvador tenta reescrever a própria história. A Nicarágua entrou num ciclo ainda mais complicado. Primeiro a ditadura da família Somoza, depois a Revolução Sandinista, depois outra guerra interna, depois a volta do autoritarismo. Hoje o país continua sob um regime fechado, comandado por Daniel Ortega, num cenário político que não dá sinais de abertura. Honduras também não teve descanso. Golpe militar em 2009, crises sucessivas, instituições frágeis e índices de violência que por muito tempo estiveram entre os mais altos do mundo. É um país que tenta avançar, mas cada passo esbarra em décadas de instabilidade acumulada. E é exatamente aqui que o contraste começa a ficar claro. Enquanto tudo isso acontecia no norte da região, Costa Rica e Panamá seguiram num ritmo muito diferente. Sem guerras civis longas, sem regimes que colapsavam a cada década, sem aquela combinação de violência e instabilidade que engole gerações inteiras. Os problemas existiram, claro, mas nada que tenha destruído o país de dentro para fora. Essa diferença histórica cria a primeira grande distância. Décadas perdidas em conflitos e crises impedem qualquer economia de levantar voo. Já décadas com menos turbulência permitem construir instituições, planejar políticas públicas e atrair confiança lá de fora. Hoje, Costa Rica e Panamá ocupam o topo da tabela, e o resto da América Central ainda tenta correr atrás. Número 3. Democracia sólida e sem exército. A diferença entre os dois países e o restante da América Central começa por um ponto bem simples de entender: democracia. Ambos países tomaram uma decisão que poucos vizinhos tiveram coragem de tomar. Eles cortaram o mal pela raiz. Enquanto muitos países da América Central ficaram presos em ciclos de militarismo, golpes e autoritarismo, os dois resolveram seguir outro caminho. A Costa Rica aboliu o exército ainda em 1948. O país literalmente fechou quartéis e transferiu o orçamento das Forças Armadas para outras áreas. Foi um ato simbólico e prático ao mesmo tempo. A segurança interna passou a ser feita por polícia civil e o país nunca mais voltou atrás. No Panamá, a extinção do exército veio depois da prisão de Manuel Noriega, no fim dos anos 80. A partir dali, o país desmilitarizou de vez, colocou as forças sob controle civil e construiu um sistema político com menos interferência militar. O resultado disso é fácil de perceber. Sem exército, não tem general se metendo em política. Sem ditador fardado, não tem golpe anunciado no rádio. Dessa forma, o governo consegue governar e esse tipo de estabilidade que faz diferença. Governos que não caem a cada 2 anos passam segurança. Países que não vivem sob ameaça constante se tornam mais atrativos para quem quer investir. E tudo isso reforça a ideia de que ali existe um ambiente mais confiável, tanto para quem mora quanto para quem vem de fora. Enquanto os vizinhos precisavam lidar com estruturas militares inchadas, Costa Rica e Panamá começaram a usar esse espaço de outra forma. O dinheiro que não foi para tanque e quartel foi para a população. Número 4. Educação, saúde e qualidade de vida como prioridade. Se você não gasta dinheiro com guerra, sobra para investir em gente. E foi exatamente isso que eles fizeram. Enquanto os vizinhos direcionavam boa parte do orçamento para manter forças armadas, esses dois colocaram os recursos em áreas que mudam a vida das pessoas. A Costa Rica virou referência na América Latina pelo investimento em educação pública. O país destina cerca de 7% do PIB para esse setor, um dos maiores índices da região. E esse esforço se reflete nos dados. A taxa de alfabetização chega perto dos 100%. A educação básica cobre praticamente todo o território. E o país ainda tem programas voltados para ciência, tecnologia
e idiomas que não são comuns nos vizinhos. Na saúde, a lógica é parecida. A Costa Rica criou um sistema público que funciona, com cobertura nacional, atendimento gratuito e indicadores dignos de país rico. A expectativa de vida é uma das mais altas das Américas. A mortalidade infantil é uma das mais baixas. E o acesso à saúde não depende de classe social. O Panamá segue a mesma linha, mas com um modelo mais misto. O país investe em programas de saúde e educação com foco urbano, principalmente na capital, onde vive boa parte da população. O sistema não é perfeito, mas funciona melhor do que em boa parte da região. Para ambos os países, essa aposta em gente gerou retorno. Uma população mais educada, mais saudável e com mais perspectiva vira motor de crescimento. Ou seja, enquanto uns lutavam para manter ordem nas ruas e tomadas de poder, Costa Rica e Panamá já estavam construindo salas de aula e postos de saúde. Não é à toa que os dois países lideram rankings de desenvolvimento humano, qualidade de vida e acesso a serviços básicos na América Central. Número 5. Economia diversificada e liberal. Depois de garantir estabilidade política e investir nas pessoas, Costa Rica e Panamá conseguiram montar economias abertas, com mais de um motor girando ao mesmo tempo. A Costa Rica deixou para trás o velho modelo de exportar banana e café. O país virou polo de alta tecnologia, atraiu laboratórios, fábricas de eletrônicos, centros de serviço e ainda fortaleceu o turismo ecológico e o setor de outsourcing. Hoje, boa parte da economia gira em torno de serviços especializados e manufatura leve. Em 2024, o PIB da Costa Rica ficou em cerca de 95 bilhões de dólares. É o terceiro maior da América Central, atrás da Guatemala e do Panamá. Mas aqui vale uma explicação. A Guatemala até lidera em volume, com 113 bilhões de dólares, só que tem mais de 18 milhões de habitantes. E mais da metade do crescimento recente do país vem de fora. As remessas enviadas por imigrantes representam quase 20% do PIB guatemalteco. Ou seja, o dinheiro entra, mas não nasce ali dentro. A Costa Rica, por outro lado, tem uma economia que se sustenta com as próprias pernas. E é aí que entra o dado mais importante de todos. O PIB per capita do país gira em torno de 17.800 dólares. É mais alto que o do Chile, que adora se vender como modelo de progresso na América Latina. O Panamá não fica atrás. Com pouco mais de 4 milhões de habitantes, sistema dolarizado e uma economia puxada por serviços, o país fechou 2024 com um PIB de 86 bilhões de dólares. Mas o que impressiona é o PIB per capita, quase 19.400 dólares, o maior da América Central. Boa parte disso vem do canal. Desde 1999 nas mãos dos panamenhos, ele virou uma máquina de fazer dinheiro. Só em 2025 gerou 5,7 bilhões de dólares em receita. Isso representa quase 8% do PIB e mais de 20% da arrecadação do governo. Além disso, o país criou zonas de livre comércio, virou paraíso de bancos, montou um hub logístico de primeira e conectou sua economia ao mundo, sem depender de commodity nenhuma. Tudo isso operando em dólar, o que dá uma estabilidade que os vizinhos só conseguem ver de longe. Número 6. Turismo e meio ambiente como motores. Além de uma economia diversificada, baseada em tecnologia, serviços, comércio e logística, Costa Rica e Panamá também fizeram uma escolha estratégica que ajudou a empurrar o PIB para cima. Eles souberam vender bem aquilo que já tinham de sobra. Clima tropical, paisagens de cinema e uma boa dose de estabilidade para transformar tudo isso em experiência turística. A Costa Rica virou referência mundial em ecoturismo. Florestas tropicais, vulcões ativos, praias preservadas, biodiversidade absurda e um marketing afiado em torno do famoso pura vida. O turismo por lá responde a mais de 6% do PIB diretamente, e esse número sobe para cerca de 8% se a gente considerar os efeitos indiretos.
Mais do que isso, o setor já foi responsável por mais de 9% dos empregos formais no país. Já o Panamá apostou em outra pegada. Misturou o turismo urbano com praias caribenhas e ainda colocou o canal como ponto turístico de destaque. Cidades como a capital, Cidade do Panamá, com seus arranha-céus e cassinos, Bocas del Toro, um arquipélago paradisíaco conhecido pelas águas cristalinas, e San Blas, um conjunto de ilhas controladas pelos povos indígenas Guna, viraram parada obrigatória para quem busca experiência exótica sem abrir mão de infraestrutura. Hoje, o setor de turismo já representa quase 17% da economia panamenha, colocando o país entre os que mais lucram com visitantes na América Latina. Cada visitante que chega movimenta transporte, hotel, restaurante, guia, comércio local. Cada dólar de turista vira outro, depois mais outro. Por isso os dois países não brincam em serviço. Investem pesado em parques, eventos, promoção internacional e vistos facilitados. Enquanto países vizinhos ainda tratam o turismo como um bônus, esses dois transformaram ele num pilar econômico. E tudo isso ainda tem um efeito colateral bem-vindo. Porque nem todo estrangeiro que chega tá só de passagem. Tem muita gente que vem para ficar, e com o bolso cheio. Número 7. Milionários e investidores. Com economia estável, moeda forte, qualidade de vida alta e um Estado que funciona, Costa Rica e Panamá acabaram criando um tipo de ambiente que chama a atenção de quem tem dinheiro. E não é pouca gente. Os dois países se transformaram em destino de milionários, executivos, aposentados estrangeiros e investidores que estão fugindo da instabilidade em outras partes da América Latina. Segundo a Bloomberg Linha, um dos principais portais de economia e finanças da América Latina, só a Costa Rica deve atrair 350 novos milionários até o fim de 2025. O Panamá vem logo atrás, com mais de 300 nomes de alto patrimônio previstos para desembarcar por lá nos próximos meses. E não é só gente rica que está vindo, empresas também. A nação costarriquenha virou sede de operações de multinacionais de tecnologia, logística e serviços. Intel, Microsoft, Amazon, entre outras, já fincaram base no país. No Panamá, o movimento é parecido, só que com foco em finanças, transporte e telecomunicações. O país se tornou o hub logístico de várias gigantes globais que atuam na América Latina. E por que esses dois lugares e não os outros? Porque oferecem justamente o que falta nos vizinhos: governos estáveis, regras claras, boa infraestrutura, conectividade e um ambiente onde o dinheiro circula sem medo. Ambos têm baixa carga tributária sobre capital, nenhum imposto sobre herança e uma série de incentivos para atrair novos residentes. Enquanto isso, em lugares como Honduras ou Nicarágua, a burocracia engole o empreendedor, o risco político espanta o investidor e a falta de estrutura básica transforma qualquer plano num pesadelo logístico. É por isso que hoje, na prática, Costa Rica e Panamá nem competem mais com os vizinhos. Eles estão jogando outra partida. Claro que ainda existem desafios. Os dois enfrentam desigualdades internas, precisam lidar com pressão urbana, com a demanda crescente por serviços públicos e com os efeitos das mudanças climáticas sobre o turismo. Mas o avanço é inegável. Eles adotaram uma fórmula quase oposta à dos vizinhos problemáticos. E o resultado é simples. Mais estabilidade traz mais dinheiro. Mais dinheiro gira a economia. E uma economia forte coloca eles a anos-luz do restante da região. E por hoje a gente fica por aqui. Mas e você? Já conhecia essas curiosidades? Já visitou esses países? Conta pra gente nos comentários. E antes de sair, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio do nosso belo mundo e experimenta usar a nova função de hypar o vídeo. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas e continuar trazendo conteúdos diferentes como esse. Até a próxima!